Muito boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Na noite de hoje, o nosso tema é Educando a Mente para a Vida Espiritual. E quando a gente fala em educar a mente, a gente traz à luz a evangelização da nossa mente ao longo do tempo. Processo que nós estamos aqui, nesse momento, encarnados. E no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, da encarnação dos Espíritos, a pergunta é bem objetiva e traz uma ideia do que a gente vai fazer nessa jornada. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Pergunta. Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que se dá a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte da criação. Para realizá-lo, é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Deixando claro que a partir do momento que estamos aqui, a gente pode escolher ou evolução ou expiação. E como é que a gente traz isso para a nossa vida no dia a dia? Diante de tantos desafios e de tantas coisas que colaboram para que a gente, muitas vezes, fique batendo pino, que nem se diz. Porque sim, a vida vai te desafiar a cada momento. E quanto mais você for responsável pela tua jornada, quanto mais você se desenvolver mentalmente e espiritualmente e conseguir entender a transcendência que é a tua vida espiritual, não a vida dessa terra. Porque sim, nós temos um ledo engano na nossa mente que somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. E na verdade somos seres espirituais vivendo a experiência humana, trazendo luz a todas as nossas vicissitudes. Algumas lá de trás, mas a grande maioria dessa vida. Hoje, aqui e agora. Sim, porque viemos ignorantes, viemos sem conhecimento. E ao longo da vida, a gente vai conhecendo as maravilhas da vida. E lá é que ficam as nossas vicissitudes. E é lá que a gente de verdade precisa se desenvolver. Mas é lá que dói se desenvolver. Abrir mão das questões humanas, entendendo que a única coisa que vamos levar embora daqui, a única, é a nossa mentalidade. Aquilo que nós projetamos nessa existência. E sim, vão ficar resquícios na próxima jornada. Porque vai ser muito difícil para nós que estamos aqui, hoje, aqui e agora, independente do seu grau de evolução, que a gente consiga, nessa existência, zerar o game. Não vai ter como. E se a gente olhar para trás, se a gente tivesse a possibilidade de olhar todas as encarnações, aonde sucumbimos exatamente nas mesmas vicissitudes, nós vamos entender um pouquinho como a gente precisa educar a nossa mente. Evangelizar o espírito. Falava hoje à tarde com um amigo meu, e ele dizia, como é que eu saio desse emaranhado de coisas? E eu disse assim, vamos fazer o seguinte, esquece tudo que está acontecendo agora, hoje, aqui agora na tua vida, esquece tudo. Começa a olhar para trás. Em algum momento isso surgiu na tua vida. Vamos fazer uma análise. Puxa aí 5, 10, 15 anos. Aí ele disse, isso já aconteceu. Sabe o que muda? Sabe o que muda nos desafios da vida? Com os nossos amigos, que eu sempre digo, a galera do segundo andar querendo nos mostrar
que exatamente as mesmas coisas que você enfrenta hoje, aquilo que está te doendo, você já enfrentou em algum momento da tua vida. Esses desafios são familiares. Você já conhece eles. Só que você sucumbiu. E você ainda não entendeu. E quando a gente começa a entender, a gente começa a compreender isso, aí é que sim, a gente transcende aquilo que nos afeta. Hoje, aqui e agora. Talvez o grande desafio que você está vivendo hoje na tua vida tenha a ver com alguma coisa familiar que já aconteceu. E agora, você está olhando só que com uma outra figura. Tem um outro desenho, é um outro momento. E aí você pode escolher. Ou evolução ou expiação. Estamos no mundo de provas e expiações. Ora, se fôssemos melhores como acreditamos que somos, não estaríamos aqui. Estaríamos em outro lugar, com uma auréola na cabeça. Anjinho, estamos lá, bem queridos. Só que a gente só é queridinho aqui. O problema é o desafio da porta para fora. Aí começa o desafio. Alguém que nos fecha, o vizinho que está brigando com a gente, né? A irmã intolerante, o irmão intolerante. E assim a gente vai. Pessoas difíceis. Por favor, eu quero a sinceridade de vocês nesse momento que estamos aqui. Quem é que tem uma pessoa difícil na família? Por favor, levanta a mão. O pessoal meio que... Pois é, a grande maioria, entenderam? Pessoa difícil na família. Olhe-se no espelho. Olhe-se no espelho. Talvez a pessoa não seja tão difícil assim. Talvez o negócio esteja em nós. A medicina um dia vai nos trazer com precisão que o nosso corpo adoece a partir do momento que a nossa mente já padeceu. A partir do momento que a nossa mente já padeceu. Aí o corpo só coloca para fora aquilo que a gente alimentou uma vida inteira. Ódio, rancor, raiva, ressentimento, falta de perdão. A gente alimenta isso. O pior, nós pegamos uma mochilinha no início da jornada, né? Depois é de carreta, né? A gente pega uma mochilinha e vai botando tudo lá para dentro. Culpa, raiva, ressentimento. E vai botando. Aí pesa. A gente arranja uma mochilinha maior. Daqui a pouco é aquelas malas grandes, quando a gente vai viajar para bem longe, né? E daí vai com umas rodinhas. Não dá mais para carregar nas costas. E daqui a pouco tu te vê tão apertado de tanta coisa que tu tá carregando dessa existência, aí tu pede um reboque. Ó, não vai ter jeito, eu vou precisar de um reboque para poder levar tudo isso. Depois você vai entender as suas dores nas costas, dor nas pernas, dor na coluna, dor de cabeça, ou algumas outras mazelas mais. Vigorando, fazendo na tua carne, para que você entenda. E a galera do segundo andar lá dizendo, pelo amor de Deus, meu filho, minha filha, entende a missão, entende o que está acontecendo. E nós repetimos nos mesmos erros. Por dois motivos principais: orgulho e ego. O ego não nos deixa enxergar. E o orgulho também não. E a gente vai repetindo ciclos viciosos na nossa vida. E daí, a gente vai se dar conta, quando falava hoje com o meu amigo, olha, tu vai te dar conta do que está acontecendo de fato, quando tiver um piripaque. Parou no hospital, quase morreu. Opa! O fulano transformou a vida, mas precisava chegar lá? Será que não tem entendimento? Será que nós não somos inteligentes o suficiente para olhar para as nossas vidas e entender que tem um monte de coisa que está se repetindo? É porque a gente não educou a nossa mente, é porque a gente não educou o nosso espírito, é porque a gente não entendeu o que está acontecendo? Será que não está ali alguma coisa que você precisa olhar com calma? Será que não está na hora de parar a vida antes de chegar num determinado local assim? E aí a gente fica se perguntando, né? Emocionalmente afetamos o nosso corpo a todo instante. Aquele dia
né? Que a gente teve encontro com aquela pessoa difícil, né? E daí ficou amargurado e tal. Daí chegou em casa, estava uma dor de cabeça, dor nas costas, estava ruim, né? Já não aconteceu com vocês? Sempre que na hora de levantar o bracinho assim, foi meio lento e tal. O pessoal foi, colaborou. Mas todo mundo conhece alguém difícil. Eu conheço uma pessoa bem difícil. Todo dia quando eu olho no espelho e vou escovar os dentes, a pessoa está lá. E sabe o que acontece com a gente? A gente é campeão. Somos campeões em contar historinhas para nós. É incrível. Nós contamos um monte de historinha. E daí André Luiz traz uma coisa muito legal em um dos livros dele, que infelizmente eu não tenho aqui anotado, mas ele traz essa história, ele conta duas histórias fantásticas. Eu vou trazer aqui para vocês. Mas a primeira é o seguinte: a gente conta um monte de histórias para a gente, e as histórias são tão bem contadas que até a gente acredita. E a gente só conta histórias para nós, para certificar aquilo que fazemos nas nossas vidas, para não mudar um milímetro daquilo que está acontecendo. E o problema vai e volta em ciclos repetitivos e a gente não quer curar, a gente conta histórias. Sabe o que acontece quando a gente desencarna? André Luiz traz isso. Aí chegam os espíritos para nós e dizem assim: pô, seja bem-vindo. Agora é o seguinte, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, conta a tua história para mim. E daí a gente começa a contar. E a nossa memória traz exatamente aquilo que a gente sempre contou aqui na Terra. Só que atrás de nós, como se fosse esse paredão aqui, tem um filmezinho real da nossa vida. Exatamente o que aconteceu. Todas as vezes que a gente negligenciou os sinais. Todas as vezes que a gente não quis fazer alguma coisa e inventou uma história. Para não cumprir a nossa própria missão. Exatamente aquilo que nós decidimos fazer nessa vida. E aí ali atrás tem um filmezinho passando. Com a tua história, nua e crua, verdadeira. E daí quando tu termina de contar a história, eles te chamam a atenção. Olha só, dá uma olhadinha no filmezinho da tua vida. Tem alguma coisa que não está batendo. E daí a gente olha para o filmezinho da nossa vida e a gente realmente identifica vários pontos que a gente devia ter uma rota de correção. E a gente não fez. Chamamos isso de reforma íntima. Coisa que a gente não está muito afim de fazer, não. Porque dói. Educação dos sentimentos, valorização dos momentos vividos, ressignificação das passagens da vida, sintonia. Nós sempre falamos nisso, né? Sintonia. Se estamos todos aqui, nós temos uma sintonia. Estamos todos buscando alguma coisa. Senão não estaríamos aqui. Estamos buscando. Estamos querendo algo mais. Sintonia. E muitos de vocês saíram das suas casas e vieram para cá. E queriam trazer alguém. Fulano, vamos lá. Mas não estava na mesma sintonia. E a gente fez força. Fulano, vamos lá. Fulana, vamos lá, vai ser legal. Eu gosto muito de ir lá, tem um careca maluco que fala lá que é muito legal, vamos lá. E daí, não vem. Sintonia. E daí a gente não entende, né? Como a gente não se encaixa em alguns lugares. E como em outros lugares a gente se encaixa perfeitamente. A gente sente em casa, se sente bem. André Luiz nos conta uma outra história. Que havia uma reunião de espíritos sofredores. Ele, logo que ele chegou, os espíritos chamaram ele e disseram assim: nós vamos numa reunião de espíritos sofredores. Para te entender um pouco. Eles estavam querendo mostrar na verdade para ele o que ele tinha passado e que ele tinha negligenciado durante a vida dele. E pegaram ele e foram lá. E os espíritos que levavam ele tiveram que entrar naquela sintonia baixa de sofrimento e tal. Então eles recordaram, através do seu psiquismo, recordaram momentos muito tristes, momentos em que sofreram na vida pregressa, para que pudessem naquele momento passarem desapercebidos pelos guardiões daquela reunião. E quando eles entraram, eles não foram percebidos. E André Luiz não precisou se disfarçar.
ele passou batido. Nós estamos falando de André Luiz, logo no início da sua jornada. E o que acontecia nessa reunião? Estavam ali espíritos sofredores, todos eles reunidos na mesma frequência. E daí? Qual a pergunta que fica para nós? Será que eu estou com vontade verdadeira de melhorar a cada instante? Ou tem coisas que eu vou deixar mais para o final do ano? Nós já estamos terminando março. E daqui a pouco, a gente está no final do ano de novo. E vai ser mais um ano. Um ano igual ao ano passado. Em que eu olho para a minha evolução e eu queria muito ler um livro e eu não li um livro. Eu queria muito fazer tal coisa e eu não fiz. Eu queria muito ressignificar esse sentimento com A, com B, com C e eu não consegui. Por que você não conseguiu? Aonde será que está realmente a tua vontade de edificar nessa vida aquilo que você mesmo se propôs? Parte da nossa mente a vontade da cura. Da cura daquilo que está nos doendo. E que vira e mexe e volta a doer. E se você já passou por algum perrengue, e todos nós aqui, se cada um de nós tivesse 2 minutos para contar um perrengue da sua vida, um grande desafio da sua vida, a gente ia passar a noite inteira aqui numa grande roda de conversa, cada um falando dos seus desafios. E todo mundo os tem. Mas aonde você entendeu que esse desafio era para te fazer diferente em algum ponto? Quando é que você entendeu de verdade que esse momento é um momento crucial em que você decide o que vai fazer da sua jornada? Antes que seja tarde. Porque o amanhã pode não chegar. Para qualquer um de nós. Amanhã a gente pode não estar aqui. Só que até agora a gente não tinha pensado nisso. Agora que eu falei, vocês pensaram. E agora? Vou sair correndo aqui. Vou ligar para o meu irmão, vou ligar para minha irmã, vou resolver isso, vou resolver aquilo. É uma boa dica, viu? Faça isso mesmo. E daí o que vai acontecer? A pessoa lá do outro lado, ué, foi naquele negócio lá no centro espírita, voltou bobo para casa, enlouqueceu? Não, está a fim de refazer caminhos. E quando a gente fala em educar a mente, evangelizar a mente, é a única coisa que nós vamos levar daqui. É a única coisa. Os ensinamentos, essas coisas todas que aconteceram na nossa vida, a maior parte delas nós provocamos. Nós fizemos nessa existência. Não é de vidas passadas. Ah, isso deve ser karma, né? Isso deve ser coisa de outra vida que me persegue. Está na hora de você dar uma olhada nesses conceitos aí. Que talvez não esteja lá atrás, talvez esteja hoje, aqui e agora. Sim, porque somos responsáveis por esses emaranhados emocionais aos quais nos colocamos a cada momento. E a partir dessa colocação, a partir desse momento, é que a gente precisa enxergar o que aquele momento, o que aquela situação quer nos trazer luz. O que isso quer dizer para nós? Porque muitas vezes a gente culpa A, B ou C por aquilo que está acontecendo na nossa vida. Se está acontecendo na nossa vida, é problema seu. Cada um tem a vida que merece. Ah, mas isso é doído para mim ouvir, porque eu sou tão querido, eu sou tão querida. Reveja os seus conceitos. Se você não tem a vida que você quer, está mais do que na hora de você construir a vida que você quer. Isso mesmo, construir. E construir é todo santo dia. O problema é que todos nós queremos resultados rápidos. Começou o ano 2022, vamos mudar tudo. E daí a gente não faz nada e ainda diz assim, tomara que Deus vai me ajudar. É a frase que eu sempre falo para as pessoas, olha só, Deus já quer. Deus já deu ok, tá tudo certo, agora você tem que fazer a sua parte. E tá aqui, ó, lembra? Tá aqui o objetivo da encarnação. De tal sorte que concorrendo para a obra geral, não só a sua, para a obra geral, ele próprio se adianta.
Mas tem que fazer alguma coisa, meu querido, minha querida. Ficar sentadinho esperando que Deus vai te ajudar, não vai, velho. Deus já quer. É definitivo. Deus quer. Imagina o seguinte, Ele é pai de todos nós. O que o pai e uma mãe quer para um filho? É o melhor. É ou não é? Então o desejo do melhor já está exposto para todos nós. Basta que a gente faça a nossa parte. Aí que está o problema. Na grande maioria das vezes a gente não faz. E a gente acredita que esperando vai acontecer. Tem uma coisa muito diferente entre esperar e esperançar. São coisas diferentes. Eu tenho esperança de esperar? De ficar esperando que as coisas aconteçam? É isso? Ou realmente você tem fé e a tua esperança também está envolvida na ação do dia a dia, na correlação com outros seres humanos, o seu entendimento como espírito, a sua evolução mental, a sua evolução espiritual? Sim, porque eu entendi uma coisa muito clara, e a obra do Livro dos Espíritos traz isso com clareza. Se você não refizer o seu lado mental, o seu lado espiritual não vai acontecer. Você precisa se desenvolver. Nós viemos para cá ignorantes. O que a gente precisa? A gente precisa buscar conhecimento. E se a gente está aqui, o grupo de espírito, o grupo de estudo, né, que o Rubem coordena, quarta-feira é um grupo de estudo, terça-feira é outro grupo de estudos. Beleza, vamos conhecer a obra. De verdade. Não vou lá no centro espírita, beleza. Mas o espiritismo te chama atenção? Chama. Pega o Livro dos Espíritos e vai ler. Tem pergunta e resposta, é simples. Se por um acaso não fechar dentro da tua ideologia, ou ainda do que tu quer, ao menos você vai ter um conhecimento que antes você não tinha. E volto a dizer, se você não tem a vida que você quer hoje, é porque você não tem o conhecimento necessário para construir a vida que você quer. Isso não se constrói da noite para o dia. É todo dia um pouquinho. É aquela história. Nós não conseguimos ser amanhã 50% melhor do que nós somos hoje. É impossível para o ser humano isso. Nós não temos condição, nós não temos capacidade para fazer isso. Agora amanhã a gente pode ser 0,01% melhor. Em um ano nós somos 36,5% melhores do que nós éramos no ano passado. Simples, é conta matemática. Em 3 anos a gente dobrou a nossa capacidade de conhecimento. Eu leio em média 24 livros por ano. Aí o pessoal me pergunta, como tu faz isso? Simples. Eu tiro 15 a 20 minutos todo dia para leitura. Só isso. Vamos fazer uma conta? Vocês topam a conta? Olha só, um livro médio brasileiro tem em torno de 150 páginas. Hoje. Tá? Se você é ruim de leitura, em 15 a 20 minutos, você vai ler 10 páginas. Vamos botar 10 páginas. Ao longo de uma semana, de segunda a domingo, você vai ler 70 páginas. Em 2 semanas, você leu 150 páginas. Um livro. Qual a exigência? 15 minutos todo dia. Mas eu não tenho tempo. Dá uma olhadinha no teu celular, quanto tempo tu está gastando em bobagem. Você vai entender o que eu estou falando. Tá? A média de uso em redes sociais hoje passa de 6 horas. Conforme o último estudo, agora em janeiro de 2022. Passa de 6 horas. Mas você não tem 15 minutos, entendo. Perfeito, tranquilo. 15 minutos todo dia, lê um livro em 15 dias, em um mês você leu 2 livros, em 12 meses, 24. Não tem outra. 15 minutos. Se você é ruim de leitura. Não, mas não dá. Para preparar a palestra, eu tiro um tempo para preparar a palestra. O Rubem tira um tempo para o grupo de estudo. O Benoni, quando vai fazer palestra, é a mesma coisa. Velho, preciso estudar conhecimento. Não posso chegar aqui e ficar enrolando vocês quase meia hora, como a gente está aí, falando bobagem ou não tendo base do que eu estou falando. A gente precisa se desenvolver. Quando eu trouxe esse tema, me chamou muita atenção, e tem outras tantas perguntas que trazem isso, mas a pergunta principal é essa. Do início,
Essa pergunta, a pergunta 132 do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, é fantástica. Qual o objetivo da encarnação? Se a gente veio para cá e a gente vai embora, o que a gente leva? O corpo fica aqui. O que a gente leva? O que a gente vai levar é exatamente o que a gente construir nessa vida. Só. Mais nada. Nem a última roupa a gente escolhe. A gente pode deixar certinho, ó, eu quero esse negócio aqui. Eles vão lá e dizem assim, não, essa roupa vai ficar feia. E a nossa família bota uma outra roupa na gente. E a gente já vai amargurado, né? Eu pedi tanto, eu deixei separadinha a roupa, e vocês botaram outra roupa. É ou não é verdade? Eu vesti o meu pai e minha mãe. Então eu sei do que eu estou falando. Experiência própria. Não sei se eles gostaram ou não, fiz o meu melhor. Era eu para escolher. A única coisa que a gente vai levar vai ser exatamente o que a gente construiu dia a dia nas relações humanas, com gente que a gente conhece, com gente que a gente não conhece, com gente que a gente acredita que a gente conhece. E, sobretudo, o conhecimento que nós vamos levar, seja ele qual for. O conhecimento. Então, para finalizar, a gente precisa ter esse olhar para a educação da nossa mente. Para que a gente, entre o primeiro suspiro e o último, a gente não passe em branco. Ou ainda, acreditando que a gente fez alguma coisa, esperando que acontecesse alguma coisa, ou acreditando que Deus ia prover. Deus sempre vai prover, mas tu tem que fazer a tua parte. E é isso muitas vezes que dói na gente. Porque enfrentar um problema, tomar uma decisão, é o que vai mais nos desafiar. Agora, se nós estivermos com a nossa mente evangelizada ao longo do tempo, as decisões vão ser mais pontuais, as decisões vão ser mais coerentes com aquilo que nós estamos construindo todo santo dia na nossa jornada. Educando a mente para a vida espiritual. Eu espero do fundo do coração que uma palavra ou uma frase tenha feito sentido para vocês na noite de hoje e que a gente possa pegar esse tema, levar para casa e ficar remoendo sobre as coisas que a gente falou aqui e talvez alguma coisa amanhã, a partir de hoje, a partir de amanhã, você coloque em prática na sua vida, porque construir é hoje, aqui e agora. A gente constrói a todo momento, nas interações humanas, com as pessoas mais próximas, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E assim a gente vai nos refazendo, reforma íntima. Nós não estamos aqui a passeio, nós temos uma missão. Cada um tem a sua. E nenhuma é mais importante do que a outra. Cada um tem a sua missão, mas é importante que a gente tenha consciência da nossa missão. E a partir dessa consciência, nós vamos construindo dentro de nós exatamente aquilo que lá atrás a gente já sucumbiu um dia. Gratidão. Agora nós vamos para um momento de prece final. Vou pedir para você, aonde você estiver, se manter numa posição de paz para o nosso momento final da exposição. Amado amigo Jesus, agradecemos o momento que tivemos todos nós na mesma sinergia, na mesma corrente de luz, recebendo as energias benfazejas dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores e mentoras que nos acompanham na jornada terrena. Que essa luz que permeia sobre todos nós possa levar um quanto dessa energia para os nossos lares, para a nossa família, ao nosso trabalho. Que possamos verdadeiramente
nos refazer nesse momento tão especial. E através desse fluido que aqui está presente entre todos nós, possamos trazer luz ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma, diante dos desafios da existência. Que possamos ter um entendimento para transcender todos os nossos obstáculos terrenos. Que possamos trazer para a consciência do dia a dia, nos embates da vida terrena. Que possamos verdadeiramente sermos um pouquinho melhor do que fomos ontem. E assim, seguimos a sua trilha do farol que Jesus coloca diante dos nossos olhos, para que possamos ter uma estrada clara, limpa e evidenciada a cada passo da nossa jornada. Que o nosso mestre, amado, amigo Jesus fique alegre e feliz dentro de nossos corações, que a nossa chama crística possa nos envolver nos momentos mais aterradores, porque sim, eles existirão, mas se tivermos Jesus em nossos corações, a nossa alma acalenta, a nossa alma se acalma. E assim, seguimos nos construindo a cada momento, através dessa imensa luz chamada Jesus. Mestre, amigo, amado Jesus, fica conosco hoje, agora, aqui e sempre. Que assim seja. Que assim seja.